Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Williane e hoje nós vamos estar estudando sobre os tecidos animais. Então, vamos à introdução. O termo histologia, do grego histos, que significa tecido, e logos, que significa estudo, é o ramo da ciência que estuda sobre os tipos de tecidos, animais, tanto como vegetais. Então, refere-se ao estudo dos tecidos biológicos de animais e também das plantas, sua formação, estrutura e função. As células, nós sabemos que as células é a unidade básica da vida. A célula é a principal responsável pela formação do ser humano de um ser vivo. Então, as células elas estão agrupadas com as mesmas características e formam um tecido. Então, essas células elas estão agrupadas, todas juntas, formando os nossos tecidos, formando os nossos órgãos, formando o ser humano, um ser. Existem 4 tipos de tecido animal. Então, nós vamos ter 4 tipos de tecido. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso e o muscular. Então, esses 4 tecidos nós vamos estar estudando hoje nessa aula. E cada um desses tipos principais, eles apresentam variações. Um órgão geralmente é composto por vários tipos de tecidos. Então, vamos ver nessa imagem como podemos ilustrar os tipos de tecidos. Então, nós vamos ter o tecido epitelial, que ele recobre a superfície do corpo, né? Toda a pele. Nós vamos ter o tecido muscular, que é feito de fibras que se contrai. Também nós vamos ter o tecido nervoso, que consiste em células com projeções que transmitem sinais eletrônicos. Nós vamos ter o tecido conjuntivo frouxo, que serve como assoalho para o epitélio e outros tecidos. Nós vamos também ter o tecido ósseo, né, que é o tecido que serve de sustentação para o nosso corpo. Nós vamos ter o tecido cartilaginoso, que é um tecido, um osso não muito duro, né, como você pode ver, pegando na sua orelha, no nariz, não é muito rígido. E também nós vamos ter o tecido sanguíneo, é o único tecido líquido. Então, vamos falar sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial, ou epitélio, ele é formado por células justapostas, com pouca substância entre elas, substâncias intracelular, tendo função sensorial, proteção, absorção e secreção. O tecido epitelial ele é classificado em 2 tipos principais, o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Então, quando você dá um beliscão numa pessoa, você lá está pegando não só pele, mas também grande parte do tecido epitelial. Então, esse tecido epitelial, ele vai servir de secreção, né, para secretar o suor, ele vai te proteger do sol, de coisas expostas. As células do epitélio de revestimento, eles apresentam polaridade. Um polo é voltado para a superfície, denominado região apical, e o outro polo é voltado para o tecido conjuntivo subjacente, denominado região basal. O tecido epitelial é avascular, logo se nutre via difusão de substâncias a partir do tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, vamos falar dele. O tecido conjuntivo, ele encontra-se amplamente distribuído pelo corpo, estando envolvido em diferentes funções, como um exemplo do tecido conjuntivo frouxo, denso e reticular. Então, ele vai estar aí auxiliando no transporte, né, como exemplo do sangue e linfa, na sustentação dos tecidos ósseos, um exemplo, tecidos ósseos e a cartilaginoso. Também na defesa, um exemplo é o sangue e a linfa. Reserva energética e isolamento térmico do tecido adiposo, então é o tecido que vai te proteger mais do frio.
As células do tecido conjuntivo, elas ficam imersas em uma substância intercelular, denominada matriz, composta por duas partes, uma amorfa, né, que é a água e sais minerais, e polissacarídeos, glicídios e proteínas, e outra fibrosa, fibras proteicas com colágeno, elásticas e fibrosas. Então, nós temos outra imagem aí, ilustrando bem esse tipo de tecido. Então, nós vamos ter lá o tecido adiposo, né, que é a gordurinha, aquela gordurinha indesejada que ninguém gosta. Então, lá são as células adiposas. Então, o tecido ósseo, novamente, o tecido cartilaginoso. Nós temos aí, ilustrando a célula, o tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo reticular e o tecido conjuntivo denso. Então, aí nós temos todo o conjunto que vocês podem observar muito bem nessa imagem, com cores ilustrativas. Então, as células do tecido conjuntivo, né, que é vários tecidos, um conjunto, eles podem ser de vários tipos. Um exemplo, nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos envolvidos na defesa do organismo. Então, nós vamos ter os dipócitos, os plamócitos, os mastócitos e os macrófagos. Então, os depócitos, eles armazenam energia na forma de triglicerídeos. Os plasmócitos, eles estão envolvidos na síntese de anticorpos. Os mastócitos, eles têm um papel bem importante na inflamação, na reação alérgica, na expulsão de parasitas. E nós vamos ter os macrófagos, que estão envolvidos na defesa do organismo, fagocitando os elementos estranhos do nosso corpo. E fibroblastos, responsável pela formação das fibras e das substâncias amorfas. Também nós vamos ter o tecido nervoso. O tecido nervoso está relacionado na coordenação das funções de diferentes órgãos, constituindo o sistema nervoso dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, né, ele é formado pelo encéfalo e pela medula óssea, e o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e os gânglios nervosos. Ambos esses sistemas, eles são formados pelos neurônios, que são as células nervosas, né, responsáveis pelos impulsos nervosos, formados pelo corpo celular, os dendritos e os axônios, e os gliocitos, que são as células glias responsáveis por envolver, formando a baía de Melanina, que nutre os neurônios. Também nós vamos ter, por último, o tecido muscular. O tecido muscular, ele é caracterizado por uma contralidade, e as células que formam esse tecido são formadas de fusiforme e recebe o nome de miócitos, fibras musculares. Então, há três tipos de tecido muscular, que nós vamos ter o não estriado e o liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. O estriado liso, ele tem uma contração involuntária, então é uma contração presente nos órgãos viscerais, interno como o esôfago, o estômago, o útero e os vasos sanguíneos. Então, uma contração involuntária é aquela contração que você não consegue controlar. Então, o útero, ele se contrai, o estômago, ele se contrai. Então, são movimentos que você não consegue controlar. O sangue, ele se move a todo tempo, você não consegue controlar a movimentação desse sangue. Então, isso é uma contração involuntária. Também nós vamos ter o estriado esquelético, né, que ele tem uma contração voluntária. Então, quando você move um braço, move a parte do seu corpo, que você consegue controlar, isso é uma contração voluntária. Então, o tecido estriado esquelético, né, você consegue controlar. Então, eles formam os músculos, que são ligados à estrutura óssea, permitindo a movimentação do corpo. Também nós vamos ter o estriado cardíaco. A contração, ela é involuntária também, né? A todo momento o seu coração está se contraindo, está se movimentando, então é um movimento que você não consegue controlar. Não consegue falar, coração, para, ele vai parar, ele não vai parar, né? Então ele está todo momento se movimentando.
Então, ele forma a musculatura do coração, né? O tecido estriado cardíaco, ele forma a estrutura do coração, e os batimentos cardíacos, ele mantém a circulação do sangue do nosso corpo. Então, nós podemos observar nessa imagem também, né, o exemplo do tecido muscular, as imagens do tecido muscular cardíaco, o tecido muscular esquelético. Também nós vamos ter o tecido muscular liso. Então, resumindo tudo, então o nosso corpo ele é formado, né, por vários tipos de tecidos, cada um com as suas características, suas funções, que são formados por vários tipos de células. Então, nós temos os tecidos que se movem, se contraem, sem nós podemos controlar esses movimentos, e tem os que a gente consegue controlar. Então, na aula de hoje, nós vamos exercitar, né, a primeira atividade sobre o assunto. Então, vamos ler junto. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, a primeira, o tecido epitelial, ele é bem vascularizado, ou seja, é rico em vasos sanguíneos. Então, vai pensando aí qual você acha que é a verdadeira, qual você acredita que seja a errada. O tecido muscular liso, ele se contrai involuntariamente. A próxima, o tecido sanguíneo, ele é composto por plasma, eritrocitos, glóbulos brancos, leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Próximo, o tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoiético. A outra, quando os neurônios, o axônio é ramificado, sendo responsável pela recepção de estímulos nervosos. Então, você identificou qual seria a verdadeira e qual seria a falsa? Vamos descobrir juntos. Então, nós temos aí o tecido epitelial, né? Ele não é bem vascularizado. Então, ele não é rico em vasos sanguíneos. Então, portanto, é falso. A próxima, o tecido muscular liso, ele se contrai involuntariamente. Correto. A outra, o tecido sanguíneo, ele é composto por plasma, eritrocitos, glóbulos brancos, leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Falso também. O tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo, propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoiético. Ok, verdadeiro. E quanto aos neurônios, o axônio ele é ramificado, sendo responsável pela recepção de estímulos nervosos. Verdadeiro. Vamos à próxima atividade. Associar duas colunas. Letra A, nós temos o tecido epitelial, B, o tecido conjuntivo, C, o tecido sanguíneo, D, o tecido muscular e E, o tecido nervoso. E ao lado nós temos as células alongadas, ricas em actina e miosina, ou a outra. Suas células estão justapostas e não apresentam vasos sanguíneos. A próxima, basicamente sem substância intercelular. A outra, as células se encontram imersas na substância intercelular que se apresenta em estado líquido. E por último, nós temos diversos tipos de células imersas em material intracelular, matriz de consistência variável. Então, nós vamos relacionar qual assim encaixa. Então, aí nós vamos ter a letra A, o tecido epitelial. O tecido epitelial suas células estão justapostas e não apresentam vasos sanguíneos. B, o tecido conjuntivo, ele tem diversos tipos de células imersas em um material intercelular. É a matriz de consistência variável. C, o tecido sanguíneo. São as células que se encontram imersas na substância intercelular que se apresenta em estado líquido. E o tecido nervoso ele é basicamente uma substância intercelular. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Você pode estar acessando a plataforma e revisando essa atividade, né, com mais calma, anotando em seu caderno.
Até mais, espero vocês na próxima aula.